A responsabilidade pessoal é o ponto de partida da transformação. Quando finalmente compreendemos que nossas escolhas, ações e decisões moldam diretamente os resultados que colhemos, algo muda profundamente dentro de nós. Essa percepção nos liberta das amarras da vitimização e nos coloca no centro da própria história. Deixamos de ser meros passageiros levados pelas circunstâncias e assumimos o volante da vida. Ao entender que somos responsáveis e não os outros, o passado ou o acaso, abrimos um espaço de poder pessoal capaz de transformar tudo ao nosso redor. A responsabilidade não pesa, ela empodera. É a consciência de que, se temos o poder de criar nossos próprios problemas, temos também o poder de solucioná-los. Esse é o início de qualquer mudança verdadeira. Culpar os outros é confortável, mas estagna o crescimento. É natural buscarmos justificativas externas quando algo não dá certo. Culpar o chefe, a família, a crise e o governo. Esse hábito, porém, nos coloca numa posição de impotência, como se não tivéssemos qualquer controle sobre a própria vida. Dale Carnegie já alertava. Enquanto apontamos o dedo para fora, deixamos de olhar para dentro, onde mora a única força capaz de transformar nossa realidade. A terceirização da culpa pode até aliviar a dor momentaneamente, mas também nos paralisa. Crescer exige maturidade para encarar os próprios erros, aprender com eles e seguir em frente mais fortes. A evolução começa quando paramos de buscar culpados e começamos a buscar soluções. Ser protagonista da própria história exige coragem e consciência. Viver à mercê das circunstâncias pode parecer mais fácil, afinal. Quando nos colocamos no papel de vítimas, não precisamos tomar decisões difíceis nem assumir as consequências delas. Mas essa aparente zona de conforto esconde um alto preço. A estagnação, a frustração e o sentimento constante de que algo está faltando. Assumir o controle da própria vida é um ato de bravura. Significa encarar os medos de frente, reconhecer que o passado não define o futuro e, principalmente, entender que cada escolha feita hoje constrói o amanhã. Dale Carnegie defendia que o primeiro passo para a realização pessoal é a consciência. É preciso despertar para os próprios padrões de pensamento, perceber quando estamos nos sabotando e, com firmeza, redirecionar o rumo. Ser protagonista é deixar de esperar que algo ou alguém venha nos salvar. É tomar as rédeas, aceitar os tombos, aprender com os erros e celebrar cada pequeno avanço como prova de que estamos no caminho certo. Essa postura ativa diante da vida transforma não apenas nossos resultados, mas nossa autoestima. Descobrimos que somos capazes, sim, de criar uma vida com mais propósito, mais realização e mais verdade. É nesse espaço de responsabilidade e presença que floresce o poder pessoal, o tipo de poder que não depende de cargos, status ou reconhecimento externo, mas sim da certeza interna de que estamos, enfim, vivendo com intenção. A autoavaliação honesta é desconfortável, mas indispensável. Olhar para dentro, sem máscaras, exige mais coragem do que aparenta. É muito mais fácil apontar o dedo para fora, culpar o ambiente, as pessoas ou até o destino. No entanto, o verdadeiro crescimento começa quando temos a humildade de admitir que também erramos, que temos falhas, que nem sempre agimos de acordo com o que pregamos. É nesse confronto interno que se inicia o processo de transformação profunda. Dale Carnegie afirmava que as pessoas raramente são sinceras consigo mesmas, mas que essa sinceridade é o ponto de partida para qualquer mudança significativa. Quando nos permitimos enxergar nossas limitações, revelamos também o potencial que temos de superá-las. Não se trata de autocondenação, mas de uma consciência lúcida, livre de ilusões, que nos impulsiona a sermos melhores a cada dia. Fugir da autoavaliação nos condena a repetir padrões. Encará-la, por outro lado, nos liberta para construir novas versões de nós mesmos,
E é nesse processo, muitas vezes silencioso e solitário, que ganhamos força interior. Reconhecer uma fraqueza não nos torna fracos. Pelo contrário, nos torna humanos, conscientes e preparados para a evolução real. Disciplina. A ponte entre a intenção e a realização. Ter boas ideias, fazer planos, sonhar com um futuro melhor. Tudo isso é importante, mas inútil sem a ação consistente que a disciplina proporciona. É ela que transforma o querer em fazer, o sonho em realização, o objetivo em conquista. E mais do que motivação momentânea, a disciplina é um compromisso diário com o que se quer construir, mesmo quando a vontade não aparece. Dale Carnegie dizia que o sucesso é o resultado de pequenas ações feitas todos os dias. Isso significa que não são os grandes gestos que moldam o nosso destino, mas as escolhas que fazemos nas horas silenciosas, nos momentos em que ninguém está olhando. Ter disciplina é dizer sim ao que importa, mesmo tendo 1000 motivos para desistir. É fazer o necessário quando o fácil seria se acomodar. Nos dias difíceis, e eles virão, a disciplina se torna o leme que nos mantém firmes em meio à tempestade. Ela nos lembra que cada passo conta, que cada esforço é uma semente lançada no solo do futuro. Com disciplina, não apenas sobrevivemos aos desafios, crescemos através deles, porque ela é o elo entre a visão que temos e a realidade que estamos criando. A gratificação imediata é a armadilha dos que desistem cedo. Vivemos em uma era em que tudo parece estar a um clique de distância. Comida, entretenimento, respostas. Isso condiciona nossa mente a querer resultados rápidos, mesmo para aquilo que exige tempo, esforço e maturação. Mas os maiores feitos da vida não seguem o ritmo da pressa. Eles seguem o ritmo da persistência. Adiar prazeres momentâneos em nome de um propósito maior é uma das marcas mais fortes da maturidade emocional. É saber dizer não para o agora para poder dizer sim para um futuro mais alinhado com seus valores e objetivos. Dale Carnegie enfatizava o poder da paciência aliada à ação constante. Ele entendia que os atalhos quase sempre levam a lugares rasos e que o verdadeiro crescimento nasce do processo, não da pressa. Muitas pessoas abandonam seus sonhos não porque são incapazes, mas porque esperavam resultados antes do tempo certo. A impaciência rouba oportunidades, mina a confiança e alimenta o ciclo da frustração. Por outro lado, aqueles que entendem que grandes conquistas demandam tempo desenvolvem uma força interior inabalável. Cada vez que escolhemos o caminho da constância em vez da recompensa imediata, fortalecemos nosso caráter e caminhamos com mais firmeza em direção àquilo que realmente importa. A pergunta não é o que eu ganho agora, mas sim o que eu estou construindo para depois. É aí que mora a diferença entre quem apenas deseja e quem verdadeiramente realiza. Nossas escolhas impactam o mundo ao nosso redor. Cada decisão que tomamos, por menor que pareça, carrega consequências que reverberam além da nossa própria vida. Somos parte de uma rede interligada de relações, ambientes e circunstâncias, e tudo aquilo que decidimos pensar, falar ou fazer contribui, de alguma forma, para o mundo que estamos ajudando a construir. Dale Carnegie sempre destacou a importância de agir com empatia e responsabilidade, lembrando que nossas atitudes moldam não apenas nossa trajetória, mas também a experiência daqueles com quem convivemos. Quando escolhemos agir com gentileza, ética e comprometimento, espalhamos uma energia que inspira, fortalece e transforma. Por outro lado, quando optamos pela indiferença, pelo egoísmo ou pela negligência, também geramos impactos muitas vezes invisíveis, mas profundamente sentidos por quem está ao nosso redor. Ser responsável, portanto, é mais do que cuidar da própria vida. É entender que somos agentes de influência e que o mundo responde à forma como escolhemos nos posicionar diante dele. A maturidade se revela quando assumimos a autoria das nossas ações com consciência social. É perceber que nosso trabalho,
Nossas palavras, nossos gestos e até mesmo nossos silêncios dizem algo ao mundo. E que, ao escolhermos agir com responsabilidade, contribuímos para uma realidade mais justa, mais consciente e mais inspiradora. Mentalidade de escassez limita, a de abundância liberta. Quando vivemos acreditando que os recursos são insuficientes, que o sucesso é uma corrida onde poucos vencem, caímos na armadilha da comparação constante e da inveja silenciosa. Essa visão estreita nos torna defensivos, desconfiados e, muitas vezes, paralisados pelo medo de perder ou de não sermos bons o suficiente. Dale Carnegie ressaltava como a forma como vemos o mundo influencia diretamente a forma como agimos nele. Quando desenvolvemos uma mentalidade de abundância, passamos a enxergar possibilidades onde antes víamos limites. O sucesso do outro deixa de ser uma ameaça e passa a ser inspiração. Em vez de competir, colaboramos. Em vez de sentir inveja, aprendemos e nos motivamos. A abundância começa dentro de nós. Ela nasce quando confiamos no nosso valor, no nosso potencial e na certeza de que há espaço para todos prosperarem. Cada um à sua maneira, no seu tempo e com suas virtudes únicas. Quando cultivamos essa visão, deixamos de viver com medo de que nos falte algo e começamos a viver com gratidão por tudo o que já temos. Essa mudança de perspectiva é poderosa. Ela transforma nossas atitudes, nossas relações e até os nossos resultados. Afinal, quem acredita na abundância age com generosidade, coragem e entusiasmo. E é exatamente esse tipo de energia que abre portas e cria conexões genuínas com o sucesso. Fracassar faz parte do processo de vencer. Muitas vezes, a ideia de falhar é vista como algo a ser evitado a todo custo. No entanto, o verdadeiro fracasso não está em errar, mas em desistir. Dale Carnegie sempre enfatizou que o medo do fracasso é um dos maiores bloqueios para o sucesso. Quando tememos fracassar, nos paralisamos, nos restringimos e, muitas vezes, perdemos oportunidades valiosas de aprendizado. O fracasso, na verdade, é um professor disfarçado. Cada erro, cada tropeço traz consigo uma lição, um ajuste necessário para alcançar um nível mais alto. Ao invés de vermos o fracasso como um fim, devemos vê-lo como uma parte fundamental da jornada, uma etapa inevitável no caminho para o sucesso. Cada vez que falhamos, estamos mais próximos de aprender o que não funciona, e essa compreensão é o que nos prepara para encontrar o que funciona. Quando aceitamos o fracasso como uma possibilidade em nossa jornada, ele deixa de ser algo que nos desmotiva e se torna um aliado na nossa evolução. Não é o fracasso que define nossas vidas, mas a maneira como lidamos com ele. A perseverança em face dos obstáculos é o que nos separa dos que desistem, daqueles que abraçam o fracasso como uma lição e não como um fim. Dale Carnegie dizia que as dificuldades são oportunidades disfarçadas. O fracasso não é o oposto do sucesso, mas uma parte integrante dele. Cada falha, quando encarada com uma mentalidade positiva e resiliente, nos aproxima mais do nosso objetivo final, fortalecendo nossa confiança e expandindo nossa visão. Persistência é o que separa os que sonham dos que realizam. Todos nós temos sonhos e desejos, mas a diferença entre aqueles que alcançam seus objetivos e os que ficam apenas na fantasia está na persistência. Muitos desistem no meio do caminho, especialmente quando encontram obstáculos ou enfrentam dificuldades. Esses obstáculos, no entanto, são parte do processo de crescimento, e é somente através deles que conseguimos alcançar algo realmente significativo. Dale Carnegie, em seus ensinamentos, falava sobre a importância de seguir em frente, mesmo quando as dificuldades surgem. Ele acreditava que o segredo para alcançar o sucesso não está em evitar os desafios, mas em aprender a superá-los com coragem, determinação e paciência. A persistência não é sobre simplesmente continuar fazendo as mesmas coisas, mas sobre se adaptar, aprender e melhorar a cada passo.
Cada vez que enfrentamos uma dificuldade e decidimos continuar, não apenas estamos avançando em direção ao nosso objetivo, mas também estamos moldando nossa mentalidade. A perseverança nos ensina que, apesar das adversidades, somos mais fortes do que imaginamos. A verdadeira vitória vem da capacidade de continuar, mesmo quando o caminho parece difícil. Aqueles que realizam seus sonhos não são os que nunca falham, mas os que sabem como se levantar e seguir em frente após cada queda. É a persistência que nos permite transformar os desafios em oportunidades, as falhas em lições e as dúvidas em confiança. E é isso que, ao final, separa os sonhadores dos realizadores. O pensamento positivo constrói realidades mais poderosas. O que pensamos tem um impacto direto em como nos sentimos e agimos, e, consequentemente, nos resultados que alcançamos. A mente humana é uma ferramenta incrivelmente poderosa, e, quando dirigida para o positivo, ela pode transformar nossas realidades de maneiras surpreendentes. Dale Carnegie sempre enfatizou a importância de uma atitude mental positiva, pois acreditava que o modo como encaramos as situações define em grande parte o sucesso ou fracasso que experimentamos. Se estamos constantemente focados nos problemas, nas dificuldades e nas limitações, nossa energia se esgota antes mesmo de tentarmos alcançar algo. Mas ao adotarmos uma mentalidade positiva, criamos uma energia que atrai oportunidades, soluções e um espírito de resiliência. Pessoas com pensamento positivo não são aquelas que ignoram os problemas, mas sim aquelas que enfrentam os desafios com uma mentalidade de superação. Elas sabem que a vida tem altos e baixos, mas preferem se concentrar nas soluções em vez de se afundarem nas dificuldades. Essa abordagem não só melhora a saúde mental e emocional, mas também influencia diretamente nossa capacidade de agir de forma eficaz. Pensamento positivo não é sobre ignorar a realidade, mas sobre reconhecer que, mesmo nas piores circunstâncias, podemos escolher como reagir. O otimista, em vez de se afligir com a adversidade, busca o aprendizado que ela oferece e usa isso como combustível para o progresso. Quando cultivamos uma mentalidade positiva, criamos um ciclo virtuoso. Nossos pensamentos moldam nossas atitudes, que moldam nossas ações, que criam os resultados que desejamos. O poder do pensamento positivo não está apenas em sonhar, mas em acreditar na possibilidade e agir em direção a ela com confiança e determinação. O tempo é nosso ativo mais precioso e não retorna. Cada segundo que passa é uma oportunidade única que nunca mais se repetirá. O conceito de tempo muitas vezes é subestimado, mas, à medida que amadurecemos, percebemos que ele é, de fato, o bem mais valioso que possuímos. Diferente de dinheiro ou recursos materiais, o tempo, uma vez perdido, não pode ser recuperado. Dale Carnegie nos ensina a importância de valorizar o tempo e a usá-lo com sabedoria. Muitas vezes nos deixamos levar pela procrastinação ou pela distração, e quando nos damos conta, o tempo já passou. A verdade é que temos uma quantidade limitada de horas em cada dia, e como escolhemos usá-las determinará o rumo da nossa vida. Cada momento é uma chance de aprender algo novo, de avançar em nossos objetivos, de nos conectar com os outros ou de cuidar de nós mesmos. Quando começamos a tratar o tempo com o respeito que ele merece, passamos a investir cada minuto de maneira mais intencional. Isso não significa que devemos estar ocupados o tempo todo, mas que precisamos ser mais conscientes de como estamos distribuindo nosso tempo. É sobre priorizar o que realmente importa, focando nas atividades que contribuem para nosso crescimento, bem-estar e propósito. Dale Carnegie, em seus ensinamentos sobre como melhorar as relações interpessoais, também nos alerta para a importância de estar presente no momento. Muitas vezes, nos preocupamos tanto com o futuro ou nos arrependemos do passado que esquecemos de viver o agora. A verdadeira valorização do tempo é a capacidade de estar totalmente imerso no presente.
aproveitando ao máximo o que ele oferece. Investir tempo com propósito, portanto, é um sinal de responsabilidade para com a própria vida. Cada escolha que fazemos sobre como gastar nosso tempo reflete nossas prioridades e valores. Ao agir com consciência e propósito, garantimos que nossas ações estejam alinhadas com nossos objetivos de longo prazo. E assim, a cada momento investido com intenção, estamos construindo uma vida mais rica e satisfatória. Relacionamentos saudáveis são aliados do sucesso. O ser humano é, por natureza, um ser social, e a forma como nos relacionamos com os outros tem um impacto profundo em nosso sucesso pessoal e profissional. Dale Carnegie, em seus ensinamentos sobre como conquistar amigos e influenciar pessoas, nos lembra constantemente da importância de cultivar relacionamentos genuínos e respeitosos. Ele nos ensina que a chave para o sucesso não está apenas em nossas habilidades ou talentos individuais, mas na rede de apoio que conseguimos construir ao longo da vida. Os relacionamentos saudáveis criam um ambiente propício para o crescimento e a evolução. Quando estamos cercados de pessoas que nos apoiam, que compartilham valores semelhantes e que nos incentivam a ser melhores, temos uma maior chance de alcançar nossos objetivos. A colaboração, o aprendizado mútuo e o suporte emocional se tornam pilares fundamentais para o sucesso. Carnegie destaca que as pessoas bem-sucedidas não conseguem alcançar suas realizações sozinhas. Elas contam com a ajuda e o incentivo daqueles ao seu redor. Além disso, cercar-se de pessoas com mentalidade de crescimento fortalece nossa caminhada. Relacionamentos com indivíduos que buscam constantemente se aprimorar, que compartilham uma visão positiva da vida e que estão comprometidos com seus próprios objetivos, servem como uma grande fonte de inspiração. Eles nos desafiam a ser melhores, a pensar de maneira mais ampla e a agir com mais determinação. É importante lembrar também que os relacionamentos não se limitam ao âmbito profissional. As relações familiares e de amizade desempenham um papel crucial em nossa jornada. Ter um círculo de apoio emocional é fundamental para o bem-estar. Quando enfrentamos dificuldades, a presença de pessoas que nos compreendem e nos dão forças pode ser o que nos mantém firmes no caminho. Porém, construir e manter relacionamentos saudáveis exige esforço. Exige respeito mútuo, comunicação aberta e empatia. Dale Carnegie sempre enfatizou a importância de genuinamente se interessar pelas pessoas, ouvir de verdade e tratar os outros com bondade e consideração. A base de qualquer relacionamento sólido é o respeito, e isso deve ser cultivado diariamente. Portanto, ao focarmos em criar e nutrir relacionamentos saudáveis, estamos investindo em nosso próprio sucesso. Estamos cercando-nos de uma rede de apoio que não só nos proporciona recursos valiosos, mas também nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com mais confiança e coragem. Fracassos são mestres disfarçados de dor. Embora o fracasso seja frequentemente encarado como um obstáculo ou um sinal de que algo deu errado, na verdade ele é uma parte essencial do processo de sucesso. Em seus ensinamentos, Dale Carnegie nos lembra que o erro não é algo a ser temido, mas sim uma oportunidade de aprendizado. A dor do fracasso, embora desconfortável, traz consigo lições valiosas que, quando compreendidas e aplicadas, nos preparam para o próximo nível de nossas vidas. O medo de falhar muitas vezes nos impede de agir, mas se conseguirmos mudar nossa perspectiva sobre o fracasso, ele pode se tornar uma poderosa ferramenta de crescimento. Cada erro carrega uma lição sobre o que pode ser feito de maneira diferente, sobre como melhorar nossas habilidades ou estratégias. Carnegie acreditava que os maiores aprendizados vêm dos momentos de dificuldade e que, se não fizermos dos fracassos uma experiência enriquecedora, corremos o risco de repetir os mesmos erros sem crescer de verdade. É fundamental entender que o fracasso não define nossa capacidade ou nosso valor.
Muitas pessoas de sucesso passaram por falhas significativas antes de alcançar suas grandes realizações. Thomas Edison, por exemplo, teve milhares de tentativas frustradas antes de inventar a lâmpada elétrica. No entanto, ele via cada tentativa como um passo importante em direção à descoberta. Ele afirmou que não falhou, mas sim que descobriu milhares de maneiras de não fazer a lâmpada funcionar, até encontrar o caminho certo. Quando aprendemos a ver o fracasso como um mestre, ao invés de um inimigo, estamos nos dando permissão para continuar tentando e avançando. Cada erro é uma chance de ajustar a rota, de recalcular os passos e de se aproximar cada vez mais do sucesso. O importante é não desistir diante da dor momentânea, mas usar essa dor como combustível para continuar em frente com mais sabedoria e resiliência. Além disso, o fracasso ajuda a moldar nosso caráter. Ele nos ensina humildade, paciência e perseverança. Ele nos desafia a revisar nossos métodos, ajustar nossas atitudes e, muitas vezes, mudar nossa abordagem. Ao invés de ver o fracasso como um fim, devemos vê-lo como um ponto de partida para algo maior, mais significativo e mais duradouro. Portanto, em vez de temer o fracasso, devemos acolhê-lo como uma parte natural e essencial da jornada rumo ao sucesso. Cada erro é um degrau a mais em nossa escada para a realização dos nossos objetivos. Sucesso não é destino, é jornada. Muitas vezes pensamos no sucesso como uma meta a ser alcançada, um ponto final que, quando atingido, nos trará felicidade e satisfação completas. No entanto, como Dale Carnegie nos ensina, o verdadeiro sucesso não é uma linha de chegada, mas sim o processo contínuo de crescimento, aprendizado e adaptação. Cada passo que damos em direção aos nossos objetivos é, por si só, uma conquista. A jornada para o sucesso está repleta de altos e baixos, de momentos de progresso e de desafios. E é justamente nesses momentos de superação que encontramos o verdadeiro valor. A busca constante por melhoria, a persistência diante das adversidades, a disciplina e a mentalidade de crescimento são os elementos que realmente definem o sucesso. Quando focamos na jornada, percebemos que cada pequeno avanço é digno de celebração e que o sucesso não está em um destino final, mas na maneira como vivemos cada etapa do caminho. Carnegie também enfatiza que o sucesso é algo que se constrói todos os dias. Ele não é uma grande vitória isolada, mas a soma de nossas ações cotidianas, das escolhas que fazemos e da forma como lidamos com os desafios. Ao invés de nos concentrarmos apenas no prêmio final, devemos aprender a valorizar cada conquista, por menor que seja, como um passo importante na direção certa. O sucesso está na persistência, na capacidade de aprender com os erros e na vontade de continuar, independentemente dos obstáculos. Portanto, ao encarar a vida como uma jornada e não como uma corrida para alcançar um objetivo específico, conseguimos tirar mais proveito de cada experiência, de cada aprendizado. O sucesso é o reflexo da forma como encaramos a vida e as oportunidades que ela nos oferece. E ao percebermos isso, começamos a viver com mais propósito, focando não apenas no que queremos alcançar, mas em quem nos tornamos ao longo do caminho. Se você acredita que este conteúdo pode ajudar alguém em sua jornada, compartilhe com aqueles que precisam de uma dose de motivação e inspiração. Deixe um comentário abaixo contando o que mais ressoou com você e inscreva-se para ser avisado sobre novos vídeos que vão continuar a ajudar você a crescer e alcançar seus objetivos.